Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19. Você nos assiste através da net e também através das plataformas, né? Agora a gente Facebook, Instagram, YouTube, a página do Roda Brasil Amigos, a página da TV Santa Maria, né? O meu Facebook, Marião Guimarães de Melo, enfim, você tem diversas plataformas para acompanhar também o nosso Roda Brasil Amigos. Como eu costumo dizer, né? O programa mais antigo aqui da grade do seu canal 19. E no programa de hoje eu vou bater um papo com o Dr. Wagner Pompeu, né? Que está agora, vai ser o nosso mestre, né? Ele que trabalha muito na área de processos trabalhistas, criminalistas, enfim, e tem trazido grandes conquistas, né, e conseguido também grandes vitórias e batalhas juntos ao nosso tribunal, aí, sempre buscando o melhor para os seus clientes, enfim, para a comunidade, para Santa Maria em geral. Wagner, toca aqui, né? Obrigado por ter vindo. Lembrando que a gente está gravando aqui sem máscara, né, mas temos com álcool gel, mantendo o distanciamento, né, toda a questão do nosso equipamento aqui higienizado. Então a gente está batendo esse papo aqui tranquilo, né, sem máscara, mas dentro dos protocolos. Obrigado por ter vindo aí, Wagner. Eu que agradeço, Marion, uma satisfação muito grande poder retornar a essa casa, né, aos estúdios da Televisão Santa Maria, que sempre tão bem me acolhe. E para a gente botar esse papo em dia, né, já que fazia algum tempinho que a gente estava procurando, né, encontrar uma brechinha na agenda para trocar uma ideia aqui contigo. Wagner, até puxando já alguns assuntos, como é que você, dentro dessa pandemia, como é que você comportou esse mercado jurídico aí? Eu acho muitas coisas agora voltando de certa forma à normalidade, mas o fato de não ser presencial, como é que vocês trabalharam em cima disso aí, Wagner? Olha, Marião, a gente encontrou um período de grande dificuldade, né? Eu acho que o medo que todo mundo teve no início da pandemia também foi sentido no judiciário, né? As atividades do judiciário foram todas elas impactadas, né? Por uma questão de saúde pública, obviamente, os nossos servidores tiveram que atuar da sua residência. E passado aquela primeira e segunda semana, eu acho que de adaptação, a coisa começou a funcionar bem, começou a fluir. Claro que ainda com algumas limitações, porque as audiências presenciais, elas não poderiam ser realizadas, né? Então nós tivemos que testar ali, né, algumas medidas novas, e aí essas audiências foram, né, realizadas pela forma telepresencial, né? Isso não teve uma aplicabilidade assim geral. Essas audiências à distância foram marcadas somente no caso dos advogados consentirem, né, nesse formato de audiência, porque ele não é aquele estabelecido pela nossa legislação, de modo que isso, sem a concordância das partes, não poderia ser imposto pelo juízo, né? Mas nas audiências que aconteceram e das quais eu participei, a gente transcorreu sem maiores, né, problemas. Foi uma forma que a gente encontrou de driblar esse momento difícil que nós vivemos e de não trazer um atraso tão grande para o processo, né? Ainda hoje nós estamos tendo algumas audiências virtuais, principalmente aquelas de conciliação, onde o juízo participa tentando aproximar as partes para conciliarem e resolver de uma maneira mais rápida o processo. E agora já estão saindo, né, e já estão acontecendo também algumas das audiências presenciais. Né? Então, a normalidade, se é que nós podemos falar em normalidade depois de tudo que nós vivemos, começa a se avizinhar mais uma vez. Pois é, a gente acompanha alguns fatos, porque tem muita gente, né, que não tem, digamos assim, essa habilidade, né, de participar de audiências ou até mesmo de alguns encontros através da internet, através
da questão virtual. Como é que era trabalhado isso, cada um na sua casa? Tu chamava os teus clientes junto? Como é que tu elaborava isso? É bastante interessante isso. Tipo. Particularmente, eu não concordei com a realização de nenhuma audiência de instrução para a oitiva de testemunhas à distância. Por quê, Marion? Porque uma coisa é a testemunha estar diante do juízo, ser ouvida na presença, né, da autoridade judiciária, né, e aí a gente tem uma tranquilidade de que essa pessoa não está sendo influenciada, não está, né, enfim, recebendo nenhum tipo de informação, né, que possa beneficiar uma ou outra parte do processo. Foi justamente onde eu quis chegar, porque de repente tu tá lá e tem alguém no teu ouvido ali soprando, né, tá dando, né? Exatamente, até a própria tela do computador, tu pode abrir duas janelas, enfim, então eu tinha uma dúvida quanto à confiabilidade, em que medida esse testemunho à distância é um testemunho isento, né? Claro que a nossa justiça ela se cercava de alguns cuidados, então no início do depoimento o juiz pede para verificar o ambiente, se tem alguém ou se não tem, mas é aquela coisa muito pontual. No início do depoimento pode não haver, depois pode acontecer o ingresso de alguém, enfim. Então, por via das dúvidas e visando que os meus clientes não tivessem nenhum tipo de problema, eu, né, particularmente não concordei. Até porque, né, quando essa audiência acontecia à distância, era ônus da parte conectar e participar do ato no dia e horário designado. De modo que se tu enfrentasse algum tipo de dificuldade técnica, que a gente sabe que existe, não é todo mundo que consegue manipular hoje, né, os aplicativos de conversação, seja o Zoom, seja o Google Meet, né? A parte não conseguindo ingressar na sala, não conseguindo participar, ela poderia ser penalizada com uma confissão, com uma revelia, né? Então, esse cuidado... Tem mais esse lado aí, né? Então, esse cuidado enquanto profissional a gente precisa ter. Não, e muitas vezes até, de repente, caiu a internet da tua casa, ou tem um problema na rede, ou choveu alguma coisa, né? Então... porque a rede ficou bastante sobrecarregada nesse período pandêmico, exatamente. Né? Eu não conheço ninguém que não tenha reclamado, né? No mínimo uma meia dúzia de vezes. Claro, guardadas as devidas proporções, eu mesmo, a minha pequena, né, que tem uma pequena, né, ela, eu acho, um ano e pouco fazendo as aulas remotas, muitas vezes não tivemos condições de acessar, né. Mas aí uma outra coisa que tu falou é muito importante, mas não poderia chamar o cliente ao teu escritório? Até poderia, mas em uma crise de saúde pública, eu chamo o cliente, mas não é só o cliente, ele tem 2 ou 3 testemunhas. Então daqui a pouco o advogado recebe a parte, todas as testemunhas, e ele, por essa necessidade de realizar uma audiência à distância, acaba se autocolocando em perigo e colocando até as outras partes, né, as testemunhas e o próprio cliente em perigo. Então não me pareceu prudente aceitar as instruções, né, as audiências para a oitiva de testemunha nesse formato. Realizei apenas as conciliações. E aí as conciliações, elas não tinham o comparecimento obrigatório do reclamante e do reclamado. Poderiam conectar só os advogados e o juízo, e a gente ficava como elo de ligação entre aquele que seria, né, o nosso representado. Funcionou bem, Magna? Funcionou bem e, inclusive, eu acho que veio para ficar. Nas audiências de conciliação, a tendência que nós temos sentido agora pelos magistrados é que essas audiências se mantenham nesse formato. As com oitiva de testemunhas aí sim voltam para o formato tradicional. Me parece, claro, que tu está ali buscando o interesse do teu cliente, né? Mas muitas vezes tu tem mais aquela habilidade de tratar com o advogado direto dele, mas obviamente vendo o interesse do teu cliente, né? Com certeza. De repente até facilita isso aí, né? Com certeza. O presencial nos traz essa maior proximidade, né? Nos traz o olho no olho. Mas aqui em Santa Maria, graças a Deus, a gente conta com um número grande de colegas e parceiros, né, com quem a gente tem um diálogo muito franco. Porque às vezes pode constranger também, né, o reclamante ali, então estando assim mais advogado para advogado e com o juiz, eu acho que daqui a pouco até flui mais rápido, né? Com certeza, com certeza. A gente tem o papel ali de facilitar as coisas, né? Porque no processo é incrível, assim, nós temos geralmente uma parte que acha que tem direito a tudo e uma outra parte que acha que não deve nada. Então, o nosso papel é tentar aproximar, né, ir com o pé no chão, usando a razão e aquilo que nós temos de concreto já provado ou a ser provado no processo, buscar chegar no mesmo denominador, algo que fique justo e razoável para ambos os lados. Wagner, e atualmente como é que está o teu desempenho? Depois nós vamos entrar no outros assuntos, tem um outro bloco para nós conversar, falou sobre as tuas conquistas aí também. Hoje, especificamente, como é que tu está atuando aí? Olha, Marion, graças a Deus estou muito feliz, muito satisfeito com o rumo que
a minha atividade profissional tomou, né, de 2 anos para cá. Sabe que depois de cerca de 12 anos em um grande escritório de advocacia aqui da cidade, eu tomei, né, a decisão de caminhar com as próprias pernas. Bacana. E criar agora o meu próprio escritório de advocacia, né? Então, a gente tem, graças a Deus, trabalhado bastante. Está difícil encontrar tempo para encaixar mais coisas na agenda, né? Mas muito satisfeito e feliz com o que a gente tem conseguido. Tenho viajado bastante, tenho feito bastante audiência, né, à distância, e agora retomando também as presenciais, né? Em paralelo a tudo isso, a gente nunca deixa de estudar, né? Eu sou um estudante, né, habitual, contínuo, e recentemente agora concluí meu doutorado aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Já estou aprovado para o pós-doutorado em Salamanca, na Espanha, para o ano que vem. E então a gente tem se envolvido bastante nesse tipo de atividade. Wagner, essa busca do conhecimento e até mesmo da questão do teu próprio doutorado, enfim, e esse pós-doutorado lá em Salamanca, na Espanha, isso aí se deve que a questão jurídica deles, digamos assim, a melhor forma de tu aprender, como é que é? Eu sempre gostei muito de estudar, né? Não teve um ano desde que eu saí do colégio que eu fiquei afastado dos estudos. Eu saí do colégio e entrei para a faculdade. Da faculdade eu fiz uma especialização em ciências penais, depois eu fiz uma especialização em gestão pública pela Universidade Federal, fiz o programa especial de formação de professores aqui, também pela nossa federal, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Então o que eu tenho buscado, Marion, é sempre melhorar enquanto profissional, enquanto estudante e enquanto ser humano, né? E então uma conquista acaba puxando a outra, né? Claro que isso tudo ajuda muito também, porque além de advogado, eu sou professor universitário. E eu costumo dizer que ao ser professor universitário, a gente se coloca à prova a toda aula, né? Toda aula, é verdade. Então a gente tem que procurar esse aperfeiçoamento constante. Isso é uma troca bacana que se dá, né? Porque além de tu ensinar, tu aprende bastante também, né? Sem sombra de dúvidas. Eu diria que eu mais aprendo do que ensino, inclusive, né? E todas essas experiências, elas são muito importantes para a nossa atuação profissional também, né? Eu acho que ganha os nossos clientes, ganha os nossos alunos, né? O que me parece, Wagner, né, é assim, ó, que claro que a gente sabe que a questão da advocacia, ela vem de muitos anos, eu nem sei de quando que é, mas é uma coisa lá, né, do tempo do Império, mas há muitos anos, né? E de uns tempos para cá, ele acabou assim se diversificando, né, criando vários ramos da advocacia, né? O que se deve isso à própria evolução do mundo, o que é isso? Porque primeiro um advogado fazia tudo, né, Wagner? Era crime, civil, né, tudo, né? Com certeza. Eu costumo dizer que há cerca de 2 ou 3 décadas atrás, nós tínhamos um modelo de advocacia que era mais generalista, né? Tu procurava lá o advogado, ele fazia o civil, fazia o criminal, fazia, né, enfim, o que fosse necessário ser feito, né? De um tempo para cá, o conceito de advocacia se transformou, até pelo próprio avanço da nossa legislação, que se especializa cada vez mais. Perfeito. Então, eu costumo dizer que a gente tem, Marion, hoje um contexto de mercado advocatício muito parecido com o que a gente tem na medicina, né? Nós vamos ter aquele profissional que atua, né, de uma maneira mais generalista em algumas áreas, mas hoje a nossa realidade principal são de profissionais especialistas, que atuam em uma ou duas grandes áreas do direito em especial, né? E por que eu digo que isso é uma transformação que vem acompanhando a própria legislação? Porque há 3 décadas atrás, o direito do trabalho englobava também a previdência. E hoje em dia essas duas áreas estão totalmente autônomas, elas se conversam, mas nem de longe são a mesma coisa. Não, é verdade. Né? Então a própria legislação tem avançado nesse sentido e tem criado barreiras que acabam fazendo com que os profissionais da área do direito tenham que se especializar cada vez mais. A própria questão previdenciária, né, Wagner, que se tinha assim, só mais aquela questão da aposentadoria, digamos assim, mas hoje ela engloba dentro da aposentadoria, dentro dos benefícios, várias questões, né? Acidente de trabalho, pessoal que, sei lá, amputados, enfim, uma série de coisas, né? Com certeza, e dá para fazer algumas inovações, como a transformação do tempo simples em tempo especial. O contrário também é verdadeiro, transformar o tempo especial em tempo simples, fazer aquelas averbações. Então, isso é um universo inteiro de possibilidades que a gente tem e que a gente sabe que muitas vezes o próprio, né, aposentado ele vai pedir essa aposentadoria no balcão do INSS,
Mas sem esse conhecimento técnico, talvez a aposentadoria que ele vai encaminhar sozinho por conta não seja o melhor dos mundos que é possível para ele. Então, por isso, da importância de ter mais um profissional do que nunca, especializado nisso aí. Porque daqui a pouco tu está exercendo uma função ou tu exerceu alguma atividade que ela pode te proporcionar um ganho maior, né? Com certeza. Então, por isso, da importância de, não só na Previdência, em qualquer área, sempre procurar um advogado, né? Ter conhecimento, ter acesso ao que são os seus direitos e também os seus deveres, né? Porque o direito não se faz só de direitos, se faz de também obrigações. Legal, o Ademir me fez sinal lá, a gente fecha o primeiro bloco, papo muito legal, passa rápido, né? A gente vai para o intervalo, rapidinho, tomar uma aguinha, a gente volta já aqui com o Dr. Wagner Pompeu no nosso Roda Brasil, amigos. É pai bola, a gente volta já. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta aqui. Eu falei que era jogo rápido, no intervalo a gente tomou uma aguinha. Estou conversando com o Dr. Wagner Pompeu, né? A gente fazia horas que não trocava um passe com ele aqui. Nesse período acontece muitas coisas. Tivemos, todo mundo sabe, essa pandemia. Como é que se deu, digamos assim, esse processo aí dentro da pandemia, com a questão do desemprego, demissões? Como é que trabalhou em cima disso aí, Wagner? Olha, Mário, eu tenho resumido assim essas relações de trabalho do período da pandemia com a palavra precarização. Tá? Nós tivemos uma precarização muito grande, né? Eu atuo também para empresas, para reclamadas, mas em proporção, a maioria dos meus clientes são trabalhadores. E eu vi muita gente passando trabalho, eu vi muita gente sendo demitido sem a garantia das verbas rescisórias, né? E compreendo que, em parte, muitos empregadores acabaram, né, tendo o ramo do seu negócio abreviado em razão dessa grande crise que nós vivemos. Mas eu também sou obrigado a dizer... Mas houve muito prevalecimento também, que né? houve muita gente que surfou na onda da pandemia, né, e aproveitou para ganhar prazo, aproveitou para parcelar, perder de vista, né? Aquilo que a gente sabe que, infelizmente, o nosso Brasil acaba, né, nos proporcionando. Então, teve muita gente, o empregador, que sofreu, teve muita gente que se beneficiou disso, e o trabalhador, infelizmente, é quem mais sente. Então, as relações, né, trabalhistas ao longo desse período de pandemia, eu resumiria através dessa expressão, dessa palavra que é a precarização. Pois é. Wagner, nós tivemos aí, eu estava acompanhando o teu trabalho também, que o TRT4 ele reconhece o vínculo do emprego e clínica. Como é que se deu todo esse processo? Foi uma grande conquista, né? Esse processo em específico foi veiculado no Conjur, que é o maior e mais representativo site jurídico do Brasil hoje. Tive a oportunidade de atuar para 2 dentistas aqui de Santa Maria, em que elas prestavam serviço para uma clínica odontológica, né? E quando elas foram contratadas, elas não tiveram assinatura de carteira de trabalho. Perfeito. Foi imposto a essas profissionais que elas assinassem um contrato, né, como se elas estivessem alugando um espaço dentro dessa clínica, né? E elas deixariam 70%
do que atendiam e levavam 30 para casa, né? A partir desse relato, então, e da resignação delas no momento que foram demitidas, né, sem qualquer pagamento, nós ingressamos na justiça trazendo alguns detalhes extremamente importantes ali, né? A começar que, na verdade, a fachada era uma fachada comercial, especificamente no nome desta clínica, né? Elas tinham um horário certo e determinado para atuar, elas não poderiam gerir a agenda, quem geria a agenda dessas profissionais era a própria clínica, e ainda que não tivesse ninguém marcado, elas não tinham liberdade. Não poderiam atender, ir embora e atender cliente particular delas. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Sequer colocavam o preço no próprio serviço que era tabelado pela clínica, né? Então, diante de todas essas evidências, né, e de mais algumas diligências que nós pedimos, né, foi comprovado ali todos os elementos, né, inerentes ao vínculo empregatício. Na verdade, ainda que tivesse sido assinado aquele contrato como se elas alugassem, né, uma parte do estabelecimento, uma sala para atuar, aquilo foi meramente uma forma de maquiar uma relação que era verdadeiramente emprego, né? Então, aqui em Santa Maria foi reconhecido, né, o direito à assinatura de carteira de trabalho e todos os direitos trabalhistas, e lá também em Porto Alegre, em segundo grau, ainda que a empresa tenha recorrido, o recurso não foi aceito e foi mantida a decisão de primeira instância. Então, as duas trabalhadoras conseguiram, né, o reconhecimento do vínculo, horas extras, adicional, né, de insalubridade, levaram ali também, né, as verbas rescisórias todas, multa de 40%, e agora vão ser ressarcidas, né? Isso aí já está definido? Já está decidido, transitado julgado, e já estão recebendo, inclusive. Agora, isso aí deve ter servido de alerta para inúmeros, porque existe inúmeras dessas clínicas, né? Cada dia que a gente vê, abre e muitos trabalhando nisso aí, né? Acabou se proliferando muito, porque geralmente quando a gente analisa, são vários profissionais atuando dentro dessas clínicas, e quando a gente olha, no CNPJ só tem as secretárias contratadas. Mas eles nem de longe são profissionais autônomos, porque eles não têm como fazer o próprio horário, eles não têm como sequer botar preço no serviço, né? Então, todos esses fatores que eu trouxe aqui acabam denunciando que, na verdade, isso é uma grande fachada para elidir a assinatura da carteira de trabalho e automaticamente não recolher as contribuições para o INSS, né? Então, sim, é uma realidade que está cada vez mais presente e hoje a gente conta aqui, no mínimo, utilizando mais de uma mão aqui, quantas clínicas desse gênero nós temos na nossa cidade e região. É verdade, tem muitos. Wagner, eu vou te falar, fazer um questionamento aqui, até para ver se tu, com certeza, tu vai poder ilustrar para nós. Agora, essa semana, aí, o pessoal estourou tipo uma espécie de cativeiro aí de um pessoal que vinha do Paraguai, que estava de espécie de um bunker aí, fazendo essas fábricas de cigarro. Como é que é isso aí, Wagner? Como é que vem esse pessoal de fora? Como é que se trabalha isso aí? Tudo clandestino, né? Tudo... Exato, assim... com certeza, nós tivemos até um tempo atrás, aqui em Venâncio Aires também, um casal idoso, né? E também sem muita instrução, que também foram resgatados nisso que a gente chama de situação análoga à escravidão, né? Acaba acontecendo, infelizmente, e com uma frequência maior do que a gente gostaria, né, de ver um fato tão triste como esse. E, geralmente, nós temos alguma investigação do Ministério do Trabalho e Emprego nesse sentido, né, ou alguma denúncia que é feita até a própria autoridade policial que investiga em sede de inquérito. E agora, recentemente, nós tivemos também no centro do país uma empregada doméstica, que tinha por mais de 30 anos sido, né, trancafiada em casa, né, pela família para quem ela prestava serviço e não conseguia simplesmente deixar o apartamento, né? Sempre que acontece algo desse gênero, essa investigação ela tem, em um primeiro momento, o objetivo de cessar essa prestação de serviço nessa condição de análogo à escravidão e depois apurar as devidas responsabilidades, porque do ponto de vista criminal isso enseja, né, a responsabilização penal, e também do ponto de vista trabalhista isso faz com que este responsável pelo fato tenha que indenizar, né, por todo esse, né, episódio lamentável de que
o trabalhador aí foi vítima, né? Porque, inclusive, nesse caso aí, o pessoal que vem do outro país, né? Eu não sei, é mais ainda complicado ainda, né? Em São Paulo, alguns programas televisivos, o Globo Repórter, o Fantástico, assim, algumas oportunidades trouxeram já matérias sobre os bolivianos, que são trazidos, né, constantemente para atuar em oficinas clandestinas produzindo peças de roupas, pelas quais eles recebem 30, 40 centavos a unidade. Casas extremamente assim precárias, às vezes até mesmo sem luz elétrica ou sem água, né? Em que, embora devesse abrigar uma família, 3, 4 pessoas, às vezes comportava 15, 20 cidadãos, né, trazidos da Bolívia e também de outras nacionalidades. Então é um completo absurdo, né, Mário? Um absurdo, é verdade. Mas menos mal que o pessoal está agindo, a polícia está agindo bem também em cima disso aí. E Wagner, uma das conquistas também importante, né? Claro que nada paga a vida que se perde, né? Mas tu tens aí um trabalho bacana em cima daquele trabalhador que morreu num silo aqui em Santa Maria, né? Como é que... Infelizmente o nosso estado é um estado em que a gente tem muita produção agrícola, né? E a questão dos grãos é uma atividade que volta e meia acaba nos trazendo episódios como esse, né, em que um ou mais trabalhadores têm a sua vida, né, colocada em risco, né? Quando a gente fala em atuação em silo, a gente fala em uma atividade extremamente delicada, né, e para a qual a nossa legislação ele exige uma série de cursos, né, porque esse trabalhador ele atua em espaço confinado, é uma situação totalmente diferente do que, né, a gente trabalhar no dia a dia, assim, como a grande maioria dos trabalhadores faz. Então nós tivemos há um tempo atrás, em Júlio de Castilhos, 2 óbitos já, né? Nós tivemos na região de São Gabriel também óbito, e aqui em Santa Maria agora, no início desse ano, infelizmente, um trabalhador também perdeu a sua vida ao ser, né, sugado, né, pelo funil ali que a gente chama do silo, né? Ele estava na parte interna do silo, sobre os grãos, e ele, em razão de não ter um ponto de ancoragem e de não ter, né, a nossa chamada linha de vida, que pudesse lhe manter seguro no caso de ser puxado, ele acabou, né, enfim, perdendo a vida ali por asfixia mecânica, né, devido ao engolfamento com os grãos. E nós estamos dando suporte à família, né, a gente está acompanhando rigorosamente a apuração, né, dos fatos em todas as perspectivas, porque sempre nós temos um evento dessa natureza, nós temos uma frente trabalhista, nós temos uma frente penal, nós temos uma frente administrativa em sede de Ministério do Trabalho, né, e até Ministério Público depois. Então nós estamos, né, acompanhando a família e dando esse suporte, mas sempre ciente de que não tem dinheiro no mundo, não tem condenação criminal que pague, né, a falta que esse genitor vai fazer. Em especial porque nesse caso deixa a esposa, né, deixa 3 filhos maiores e 2 filhos menores que vão crescer aí praticamente que a vida inteira sem esse amparo material e afetivo do seu genitor. Isso aí, que espécie de processo que é esse, Wagner? Do ponto de vista criminal, a autoridade policial ela analisa para ver, né, se nós estamos diante de um caso de homicídio doloso ou culposo, ou se daqui a pouco um acidente de trabalho mesmo, ou se daqui a pouco esse fato, do ponto de vista criminal, não gera responsabilidade nenhuma, tá? Por que isso, Marião? Não é todo acidente de trabalho que geralmente vai acabar submetendo o sócio ou proprietário da empresa a um processo criminal, tá? Então, nós podemos ter esses 3 resultados. Se investiga no crime e não se denuncia ninguém, se investiga no crime e se denuncia por homicídio doloso, ou se denuncia por homicídio culposo, tá? Então, do ponto de vista criminal, se espera sempre essa averiguação quando nós temos um acidente de trabalho com morte. Do ponto de vista trabalhista, o que a gente faz é, depois que é analisado, né, o fato sob a perspectiva criminal, a gente se serve daqueles indícios que foram produzidos no inquérito policial e aí a gente entra, né, na área trabalhista pedindo a recomposição dos danos. Né? Perfeito. Por quê? Porque esse trabalhador que faleceu, era ele que acabava sustentando toda a família, né? Então ele tinha a esposa e 2 filhos menores, né, residindo consigo. Então esses são os nossos chamados dependentes habilitados perante a Previdência Social, né? E claro que ainda nesse caso, apesar dos filhos maiores já serem independentes, eles também são impactados pela perda do genitor
sendo então credores de diferenças que a gente chama, né, a título de dano moral. Wagner, isso aí ele se reproduz assim, se reporta a questão financeira de seguro, uma espécie de aposentadoria, um ganho para a família, uma indenização. Na verdade, assim, O que tu busca nisso aí? nós buscamos sempre, e de um modo geral, em todos os processos dessa natureza, né, não pessoalizando, né, nesse processo específico, a gente busca sempre a indenização por dano moral para cada um dos integrantes da família. Então, nesse caso, né, a exemplo, todos os filhos e a companheira. A gente pede também a pensão mensal vitalícia. O que é a pensão mensal vitalícia? Se esse trabalhador, por exemplo, ele ganhava R$4.000, tá? E essa era a fonte de renda da família, a partir do seu falecimento, essa renda resta perdida, esse trabalhador não tem mais como atuar, a família perde aquele valor que era tão importante para a sua subsistência. Então a gente pede que, condenada a empresa, né, reconhecida a responsabilidade do empregador pelo acidente, que esse valor tenha que ser, né, pago mensalmente até que a vítima atingisse a expectativa de vida média do brasileiro, que hoje é 73,5 anos. 73 ou 63? 73. 73,5 anos. Né? Então ele tinha 42, ele receberia mês a mês até que alcançasse a idade de 73,5. Né? Grosseiramente, mais por uns 30 anos. Exatamente. Então, Wagner, isso aí quem que paga a empresa ou é a Previdência? Como é que é? A Previdência ela vai pagar a pensão por morte, né? A partir do momento que ele tinha vínculo de emprego reconhecido e ele acaba falecendo, a Previdência paga a pensão por morte, que não se confunde com essas rubricas que nós falamos. Por isso o dano moral e a pensão vitalícia, nesse caso, são pagos pelo empregador. Pelo empregador. Né? E uma coisa interessante a gente lembrar agora, Marion, é que a nossa legislação previdenciária mudou também, e quando a gente reconhece, né, que a culpa pelo acidente foi do empregador, até mesmo esses valores pagos a título de pensão por morte pelo INSS, o INSS entra depois com uma ação autônoma e cobra desse empregador. Cobra da empresa, no caso do empregador. Exatamente. Por quê? Porque está alcançando por uma falta de cuidado, né, por uma imperícia, uma imprudência ou uma negligência. Uma forma de moralizar mais, né? Uma coisa. Pô, que bacana, né, Wagner? Assim, quantas coisas que a gente aprende, vai buscando essas informações aí. Wagner, e dentro desse aspecto aí, no geral, assim, o que mais tu pode colocar para nós aqui? A gente já está praticamente caminhando no final aí. O que tu acha de interessante também que a gente pode colocar aí para os nossos telespectadores? Eu acho que uma decisão agora, né, proferida ontem pelo nosso STF e que, sem sombra de dúvidas, deve roubar a cena nos nosos noticiários, entre hoje, amanhã e até o final de semana, sem sombra de dúvidas, é o fato de que o nosso STF declarou a inconstitucionalidade daquela regra trazida pela reforma trabalhista, né, de que mesmo credor, né, do benefício da assistência judiciária gratuita, da justiça gratuita, o trabalhador teria que pagar custos no caso da improcedência da demanda. Vou explicar um pouquinho melhor. O que acontece? Quando vem a reforma trabalhista em 17, ela vem para, né, representar um afago ao empregador muito mais do que o trabalhador, né? E o que ela traz é uma regra dizendo, ainda que o trabalhador tenha isenção de custos judiciais, ao processar a sua demanda e perder, ele pode ser condenado a pagar sucumbência à parte adversa. E isso colocou muito medo, porque em nenhuma outra área do direito isso acontece. No direito civil, se ele tinha isenção, essa isenção era completa. E aqui no direito do trabalho, o que se fez foi mudar um pouco isso. Olha, ainda com isenção vai pagar. Todo mundo arregalou o olho, todo mundo ficou, né, assustado, e com razão. Mas para quem era conhecedor da área, a gente já adiantava, olha, não tende a se manter dessa forma. Imaginamos que o entendimento que os nossos julgadores, né, sejam eles juízes, ministros, desembargadores, terão, é no sentido de que, se for contemplado com a isenção, isso vai, como nas outras áreas do direito, abarcar todas as despesas, né? O nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região declarou já no seu pleno essa inconstitucionalidade, que agora, então, no dia de ontem,
foi também repercutida agora pelo STF em Brasília e passa a ter aplicabilidade geral. Legal, grande notícia. Wagner, olha para aquela câmera ali, convida o pessoal para visitar o teu escritório, a tua empresa, o que tu pode, né, dar algumas orientações. Agora, não sei se é tanto presencial, como até mesmo via aí a internet, telefone, enfim. Então, perfeito. Nós já estamos de volta aqui agora no nosso novo endereço, que é Alameda Santiago do Chile 185, sala 302. Vou repetir o pessoal que está em casa, é Alameda Santiago do Chile 185, sala 302. Já retomamos os atendimentos presenciais, mediante contato, né, pelo 55981329827. 55981329827. Estamos à disposição para bem receber todos aqueles que têm alguma dúvida e queiram saber um pouquinho mais sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações. Legal, é ali naquela região do fórum, né? Exato, né? Passando a Justiça Federal ali à direita, né, do Alameda Office Center. Dr. Wagner, meu amigo, obrigado pelo carinho de estar conosco, nosso parceiro também da nossa confraria do Roda Brasil Amigos, do nosso jogo da solidariedade. Esperamos que esse ano a gente possa se encontrar, né, no final do ano, fazer aquela arrecadação de brinquedos, de alimentos, tornar o Natal um pouco mais alegre das crianças carentes e das pessoas necessitadas. Wagner, obrigado por ter vindo, parabéns pelo teu trabalho, sucesso para ti. Certinho? Toca mais uma vez aqui então. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversei aqui então com o Dr. Wagner Pompeu, a direção da imagem e cinegrafia do Ademir Lima, a central de jornalismo da Janine Appel, a direção administrativa e mídias sociais da Thaís Trevisan e o comando do seu canal 19 aqui do André Trevisan. Marião Melo, eu agradeço o carinho, a audiência de todos vocês e até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.